gente. Então, para a gente dar um tempinho para o pessoal entrar, nós vamos ler um capítulo escolhido aleatório do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha. Que ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e as que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu e o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão as forças e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes em recompensa de vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornar-se causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Oh, sim! Como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conhece todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias então que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves dos que aqui te é dada entrever na tua cegueira. Mensagem muito bonita, né? Para que nós reflitamos aí. Então, neste momento, nós convidamos todos que estão aqui conosco a elevar as suas mentes ao Cristo, ao Pai. Mestre amado, neste instante nos colocamos diante de Ti, com toda a humildade, com toda a serenidade. Lhe rogamos, Pai, que nos ampare em nossas atividades de hoje, que possamos aprender um pouco mais dos Teus ensinamentos, que possamos, além de ouvir, praticar as mudanças em nossos hábitos cotidianos. Mestre amado, rogamos que a Tua luz possa chegar a todos os lares, a todos os necessitados, a todos aqueles que clamam o Teu auxílio. Com a certeza de Tua companhia, com a certeza de Tua bênção, iniciamos mais uma reunião. Que assim seja. Edmeire, a palavra está com você. Obrigada. É um prazer, né, estar aqui novamente. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós. Um abraço, né, para o pessoal da Alvorada Nova. Muita saudade de vocês, irmãos queridos. Então, nós vamos refletir na noite de hoje sobre esse tema Amor, Centelha Divina. No Congresso Espírita desse ano, em fevereiro, né, todas as palestras lá são excelentes, mas uma palestra eu gostei demais. Foi uma palestra com Tiago Roosevelt,
com esse tema. E na época eu pensei, eu vou organizar uma palestra inspirada, né, na palestra dele, para estar levando uma reflexão, essa reflexão sobre esse tema que eu achei muito importante. Primeiramente, nós vamos definir o que seja centelha e centelha divina. Se nós buscarmos no dicionário ou em outras fontes, nós vamos chegar à definição de centelha como uma partícula infinitamente pequena ou uma partícula iluminada, um pedacinho de luz. Ou ainda, uma partícula do Criador que está em todas as coisas. Então, é um pedacinho de Deus que está em todas as coisas que ele criou, inclusive em nós. Centelha divina, então, é a assinatura de Deus em suas obras. É também a evidência da grandeza de Deus e do seu poder. É ainda a herança do caráter divino em todas as coisas. É o DNA de Deus. E nós temos, então, esse DNA de Deus. Nós temos essa centelha divina dentro de nós. Então, nós vamos começar a nossa reflexão partindo de uma pergunta. Se Deus é a inteligência suprema, e se ele não faz nada destituído de uma finalidade clara, qual o objetivo de Deus ao colocar dentro de nós essa centelha divina, esse pedacinho de luz, esse pedacinho dele? E a resposta é magnífica e merece a nossa reflexão constantemente. Então, o objetivo de Deus ao colocar essa centelha divina dentro de nós foi para que nós tivéssemos a vitória sobre todas as dores do mundo. Então, a centelha divina é a nossa garantia de vitória sobre todas as dores do mundo. E isso nos dá uma responsabilidade de sermos vencedores diante de todas as dores, diante de todas as dificuldades que nós passarmos aqui na Terra. Porque essa centelha divina é Deus nos dizendo constantemente, é a garantia da sua vitória. E olha só, sobre todas as dores do mundo, todas. Então, vamos fazer algumas considerações sobre centelha divina para nossa reflexão. Nós estamos submetidos à lei do progresso, que é uma das 10 leis naturais, que está lá no livro dos Espíritos, né? Explica cada uma delas. E lá na pergunta 779, Kardec pergunta assim aos Espíritos: o homem tira de si mesmo a energia para progredir ou o progresso é apenas o produto de um ensinamento? E olha a resposta que os Espíritos deram. O homem se desenvolve por si mesmo, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. Olha só o início dessa resposta. O homem progride por si mesmo. Então, essa centelha divina é que faz isso, com que a gente progrida por nós mesmos. Aí na pergunta 781, os espíritos perguntam, Kardec pergunta aos espíritos: o homem é capaz de deter a marcha do progresso? E os espíritos respondem: não. Mas ele pode, algumas vezes, atravancá-lo. Então, olhem só. O progresso é uma lei natural. Todos nós estamos submetidos a ela. Se nós não caminharmos serenamente na senda do progresso, nós seremos arrastados, mas não tem como fugir do progresso. Então, nós podemos dizer que progresso é uma lei de atração para Deus. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é evolução, é progresso. E é esse caminho até o nosso Pai, até o nosso Criador. E nesse caminho nós vamos adquirindo algo que se chama perfeição.
Então, nós vamos caminhando, caminhando ou sendo arrastados de encontro a Deus, nosso Pai, com esse objetivo de alcançar a perfeição. Então, o progresso é uma lei de atração para Deus. Nós estamos, através dessa centelha divina, sendo o tempo todo atraídos para Deus. Onde quer que estejamos, né? Geograficamente falando ou moralmente falando. Então, moralmente falando, nós podemos estar nos calabouços do crime, nós podemos estar envolvidos com qualquer coisa que não convenha ao nosso espírito. Nós podemos ter nos entregado à tristeza, ao desespero, à decepção, à descrença. Nós podemos ter escolhido não praticar a caridade por conta do nosso egoísmo, enfim. Nós podemos estar falidos moralmente e ainda assim nós estamos sendo atraídos para Deus através dessa centelha divina e, como eu disse, é a nossa garantia de vitória. Como a perfeição é o nosso destino, nós vamos lá no Evangelho, no capítulo 17, né, que diz o seguinte: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Quem disse essa frase foi Jesus, né, nosso guia e modelo, governador do nosso planeta, nosso tutor aí nessa nossa caminhada evolutiva. Então, ser perfeito, se Jesus falou, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, é porque ser perfeito é algo possível. Essa perfeição que nos é possível, para que a gente possa diferenciá-la da perfeição que é Deus, basta ler essa mensagem que está lá no Evangelho, a gente vai entender claramente essa diferença, mas é possível sim nós sermos perfeitos, a perfeição que cabe a um espírito. Muitas vezes, nós, nas dificuldades para que se chegar a essa perfeição, a gente foca nas dificuldades e a gente não foca na possibilidade que é real. Então, nós temos que focar que é possível e não focar nas dificuldades e descrençar por conta das dificuldades, porque se a gente descrença ou se a gente fica com preguiça mesmo, aí nós vamos estar sendo arrastados nessa senda do progresso e é mais interessante que a gente caminhe. E quanto mais serenidade a gente caminhar, melhor para a gente. Nós vamos ter uma caminhada muito mais tranquila do que se formos arrastados. O que nós podemos fazer, então, já que a centelha divina é que nos leva a Deus, é que faz esse trabalho de nos levar, de nos aproximar de Deus, de que a gente possa alcançar a nossa perfeição? O que nós podemos fazer para ajudar a centelha divina a fazer o seu trabalho? E a resposta é muito interessante. Nada. Não atrapalhar. Não atrapalhar é o suficiente. E como nós atrapalhamos a centelha divina nos levar para Deus? Através dos nossos sentimentos ruins, através do nosso orgulho, do nosso egoísmo, vaidade, prepotência, arrogância, maledicência, enfim. Então, esses são os pontos, são os sentimentos que nós precisamos trabalhar, porque esses sentimentos são os empecilhos para que a centelha divina que existe dentro de nós possa nos levar serenamente ao encontro de Deus, nosso Pai, alcançando assim a nossa perfeição. Quando nós falamos que temos que trabalhar esses sentimentos em nós, aí nós nos lembramos do que os espíritos estão sempre nos chamando a atenção para que nós realizemos a nossa reforma íntima. Então, há a necessidade da realização dessa nossa reforma íntima.
que é trabalhar esses sentimentos ruins para que eles não bloqueiem a nossa caminhada aí rumo à nossa perfeição. O que é reforma íntima? Nós fomos buscar um conceito aí na literatura espírita e achamos esse interessante. Olha, reforma íntima nada mais é do que renovação moral. E o que é renovação moral? É o ato pelo qual a criatura humana, ao tomar consciência de sua realidade espiritual interior e de suas consequências, adota a iniciativa de modificá-la sempre para melhor, para que suas atitudes passem a ser um efeito virtuoso de tal melhora. E como proceder para a realização dessa renovação moral? Como proceder, então, para a realização dessa reforma íntima, para que o nosso interior esteja realmente modificado, seja substituído aí esses sentimentos que não convêm, né, pelos sentimentos bons. Essas imperfeições têm que ser substituídas por virtudes. Adotando métodos que vão da autocrítica à vigilância dos sentimentos, dos pensamentos e das atitudes. Então, autocrítica verdadeira é a gente seguir a orientação do Santo Agostinho, que está lá no Livro dos Espíritos, lá no final, onde ele nos chama a atenção para a necessidade de nós nos conhecermos. Então, é nos conhecer e realmente fazer essa autocrítica. O que tem de errado em mim, o que precisa mudar. E vigilância. Nós não temos muita vigilância com os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Pensamentos e sentimentos, como é uma coisa muito nossa, às vezes é até difícil essa vigilância, mas é possível. Agora, atitudes, quantas e quantas e quantas pessoas vivem aí tendo atitudes tão equivocadas e não vigiam essas atitudes. As atitudes, se a gente parar para pensar, é mais fácil a gente vigiar. Porque se eu não tenho atitudes naturalmente boas, então eu vou vigiar as minhas atitudes. Eu vou pensar naquilo que eu faço, se aquilo é bom, se aquilo é útil, se aquilo realmente tem proveito para mim, se tem proveito para o meu próximo. Para realizar essa renovação moral também, nós temos que ter a fé raciocinada e também a prática das virtudes e renúncias contrárias ao sentimento do ao que se quer alterar. Então, nós temos um sentimento, vamos trabalhar esse sentimento, que tem que ser modificado, um sentimento ruim. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas. E nós temos que renunciar muitas vezes para que esse sentimento se modifique coisas que nos favorece no sentido assim de que nos proporciona um bem-estar, mas que na verdade não é um bem-estar que vai realmente fazer a diferença no nosso mundo íntimo. Porque muitas vezes nós sentimos um bem-estar, mas é um bem-estar totalmente material e movido por um orgulho, movido pela vaidade. E o nosso bem-estar, nós temos que estar buscando sentir esse bem-estar, é aquilo que realmente interessa ao nosso espírito, mesmo que eu tenha que renunciar a coisas, mesmo que eu tenha que passar por dificuldades para poder conseguir isso, mas faz parte aí do nosso trabalho aqui, que é um trabalho de melhorar o nosso íntimo. Quanto mais nós melhoramos o nosso íntimo, quer dizer que a centelha divina está se expandindo em nós. E quando a centelha divina se expande em nós, nós vamos melhorando em todos os sentidos. E aí o nosso caminhar aqui, logicamente, ele vai se tornar um caminhar mais sereno. Então, se nós buscarmos a fazer a nossa reforma íntima, deixar essa centelha brilhar, nós vamos matando aquele ser ainda um pouquinho selvagem que nós somos. Sobre esse ser selvagem, nós temos que fazer uma reflexão. Porque quando nós observamos pessoas que cometem crimes, né, pessoas que matam, pessoas que estupram,
Pessoas que matam mãe, que matam pai, homens que matam mulheres. Tanta violência, tanta coisa triste de se ver. Muitas vezes nós vemos a selvageria naqueles seres. Mas nós temos que analisar, e nós? O que nós temos ainda de um ser selvagem? Porque todos nós, se formos pensar, temos um pouquinho. Mas o bom é que todos os seres, selvagens ou civilizados, eles têm essa centelha divina. Isso nos leva a ter uma atitude de pensamento, de sentimento diferente para com os nossos irmãos, que é muito claro a selvageria que eles ainda são, que eles ainda têm. Esses nossos irmãos, muitas vezes, o nosso pensamento para com eles é de que eles têm que ser extirpados do mundo, né? Quantas pessoas estão a favor da pena de morte, por exemplo, né? Quando a gente vê um crime horrível, a gente torce para que aquele ser morra, que morra, é menos um. Isso ainda acontece, né? Esse tipo de pensamento, de querer que seja extirpado. Aí nós nos esquecemos que um criminoso aqui, no mundo material, ele continua criminoso no mundo espiritual. E ele vai estar influenciando a vida de todos que ele tiver o alcance para estar colocando ali essa selvageria à amostra, né? À tona, assim. Mas, sobre essa selvageria, que nós observamos muito bem nos outros, muito pouco em nós temos que refletir sobre algo importante. Existe algo que se chama instinto de preservação. Todos nós temos esse instinto de preservação. O que é esse instinto? É a garantia da perpetuação da espécie. O objetivo desse instinto é a garantia da perpetuação da espécie. E nós vemos esse instinto nos animais. Nós observamos no reino animal que eles cuidam dos seus. Então, a mãe leoa, ela cuida dos seus leõezinhos. E assim acontece com todos os animais, mas observem, é instinto. E é muito fácil observar isso, porque chega um determinado período em que eles não precisam mais de cuidado, e aí o que acontece? Cada um segue sem ter esse laço que nós podemos ter, que é o laço de amor. Olha só quem está aqui. Achei. Achou, né? Então, olha só. Então, olhem só. No reino animal, então, quando isso acontece, nós falamos o quê? É instinto? E é instinto. É instinto que faz cada animal cuidar dos seus. E no reino hominal? Quando acontece no reino hominal de os homens cuidarem dos seus, aí nós falamos que é amor. Então, nós temos que refletir. Nós temos que refletir. Por que no reino animal é instinto e no reino hominal é amor? Então, é reflexão. Espere só um minutinho que eu tenho que achar uma coisa aqui para a Aurora quietar. O Leonardo não deu conta de cuidar dela, gente. Padrinho. Olha lá, quem tá lá? Oi, Aurora. Cadê? Tem que ser baixinho, Aurora. Tá na hora do Bita, gente. Toma aqui, ó. Toma. Espere só um minuto. Vai ali mexer ali, ó. Ó, vai mexer ali, ó. Vai. Então, olha só. Então, falando desses seres que ainda não desenvolveram essa capacidade de amar, a não ser os seus,
Aí nós vamos refletir sobre o seguinte: o que é que nos possibilita estender esses cuidados que nós chamamos de amor? Nós temos que refletir se realmente é amor a outras pessoas. O que é que nos permite? É expandir essa centelha divina que nós temos. E à medida que nós vamos expandindo, nós vamos então saindo dos limites dos nossos. E nós só podemos expandir essa centelha divina através da prática da caridade. E aí nós vamos deixando então de ser, vamos deixando para trás esse pouquinho de selvageria que por acaso ainda possa, né, existir em nós, e nós vamos sair dos limites dos nossos, e aí nós vamos tendo essa capacidade de amar. Então, o amor tem tudo a ver com centelha divina. O amor, inclusive, ele é o termômetro que mede a nossa capacidade de amar, através da expansão dessa centelha divina. Então, a prática da caridade. Primeiro, para a gente refletir um pouco sobre a caridade, nós vamos nos reportar lá ao Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou aos espíritos, né, qual o conceito de caridade, como entendia Jesus. E isso todo espírita sabe bem, né? Como entendia Jesus, então, de caridade, que é caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, se a gente parar para analisar esses 3 itens, nós vamos ver que caridade é muito, muito, muito mais do que muitas vezes nós julgamos ser caridade, muito mais do que nós, às vezes, pensamos, não estamos, né, fazendo muita caridade. Porque há uma diferença entre caridade, entre ajuda e caridade. Às vezes a gente confunde e acha que caridade é ajuda. Ajuda é doação. Caridade é mais do que isso. Caridade é o sacrifício do interesse pessoal em favor do próximo. Doação é importante? É lógico que é importante. Pergunta para uma pessoa que está passando fome, que recebe um prato de comida, o quanto é importante essa doação. Então, doação de coisas materiais é importante sim, né, porque existem sempre pessoas que estão necessitadas dessas doações. Mas tem uma doação que é um pouco mais difícil, que é a doação do nosso tempo e a doação da nossa presença. Muitas vezes nós falamos assim, eu vou doar umas cestas básicas ali para uma família muito carente, mas eu vou sei lá, para conversar com aquelas pessoas, para levar, agora não pode porque é época de Covid, né? Mas antes podia. A gente ir lá levar o nosso carinho, dar a nossa atenção. Isso a gente tem dificuldade de fazer, nós usamos muito a desculpa de que não temos tempo, de que temos muitos afazeres, e aí nós acabamos ficando nas doações materiais, nós não doamos nem tempo, nem presença. Muitas vezes nós não doamos o nosso ouvido para ouvir o que alguém tem a dizer, muitas vezes vive uma vida tão difícil, né, que um desabafo já ajuda ali. Nós não temos. E olha que essa nem é a verdadeira caridade. Isso aí é um ensaio para a verdadeira caridade. A caridade, esse sacrifício do interesse pessoal, ele está muito bem explicado lá naquela mensagem do Evangelho que fala do óbolo da viúva. Porque como que é a história lá, né? Todo bom espírita sabe, né? Tinha uma pessoa pedindo, e aí muitos passavam, uns davam uma quantidade de moedas, muitas moedas, e ela tinha uma única moeda. Então, com certeza, ela sabia que aquela moeda ia fazer falta. Aquela moeda, talvez, fez com que ela ficasse sem comida por um dia, não sei. Mas ela doou. Ela deu a única moeda que ela tem. Então, lá na mensagem pergunta, quem praticou a verdadeira caridade? Foram aqueles outros que passaram e doaram lá 10, 20, muitas moedas, ou foi ela que doou só uma?
Foi ela que doou só uma, porque ela fez esse sacrifício do interesse pessoal em favor de uma outra pessoa. Então, nós temos que estar refletindo sobre realmente o que é caridade, para que a gente possa estar melhorando a nossa prática da caridade. Quando a gente fala de prática da caridade, nós temos que nos reportar a Deus, ao amor que Deus tem por nós, para que a gente possa se espelhar nesse amor, para a gente levar isso aos nossos semelhantes. Quando nós conseguirmos nos espelhar no amor de Deus, aí sim nós seremos verdadeiros praticantes da caridade. Nós temos que estar também sempre refletindo sobre o amor de Deus, porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhos e nunca estamos sozinhos, porque Deus nunca nos deixa sós. Muitas vezes nós achamos que Deus não cuida de nós e Deus está sempre a cuidar de nós. Muitas vezes nós pedimos e achamos que não somos atendidos, porque nós não entendemos que o amor de Deus, que não nos dá o que nós pedimos, Ele nos dá o que nós necessitamos. Então, olha só, refletindo sobre o amor de Deus, nós precisamos compreender que o amor de Deus não nos isenta das provas da vida. E a gente pensa, nossa, muitas vezes, mas que amor é esse que Deus tem por nós, que me permite, que nos permite passar por tantas dificuldades, por tantas dores. Mas por que Deus não nos isenta das provas da vida? Porque é através das provas da vida que nós fazemos as nossas reflexões e nessas reflexões nós podemos mudar o que precisa ser mudado em nós. Vocês já viram alguém refletir quando tudo está bem? Quando tá tudo acontecendo às mil maravilhas, não tem nenhum problema, todos os entes queridos, tudo ótimo. Ninguém reflete. Nós só refletimos nos nossos momentos de dificuldades. Então, Deus sabe dessa necessidade, por isso Ele não isenta ninguém das provas. Deus também, Ele não faz barganhas. Isso é muito interessante. Deus não faz barganhas. Não adianta esse negócio. Não adianta esse negócio de, Deus, faz isso por mim, que eu vou doar 10 cestas básicas. Deus, faz isso por mim, que eu vou ser, porque eu vou ser uma pessoa melhor de agora em diante. Deus, faz isso por mim, porque aí eu vou trabalhar a minha maledicência, eu vou ser mesmo. Não adianta nem propor esse tipo de coisa. Porque Deus não faz barganhas, porque comércio afetivo não é criação de Deus. Comércio afetivo é criação dos homens. Outra coisa muito importante para a gente refletir sobre o amor de Deus é que Deus não nos impõe condições para nos dedicar o seu amor. Então, Deus, Ele dedica o seu amor a todos os seus filhos de forma igual. Deus ama a todos, independente de e apesar de. Deus, Ele não nos ajuda porque nós temos ou não merecimento de ser ajudados. Deus, Ele não nos ajuda porque somos pessoas boas ao invés de pessoas ruins. Deus ajuda tanto o bom quanto o ruim. Deus ajuda tanto aquele que ora quanto aquele que não ora. Deus ajuda a todos, mas há que se abrir um parênteses. Existem pessoas que estão em uma maior sintonia com Deus. Através da oração, mas principalmente através das boas atitudes. Não é que Deus ajuda mais esse, não. É que esse tem mais condições de receber a ajuda de Deus. Mas a ajuda de Deus, o amor de Deus é para todos de forma igual. Então, nós temos que nos espelhar nesse amor de Deus para a gente conseguir amar o nosso próximo cada vez mais parecido com a forma que Deus nos ama. Quando a gente reflete sobre isso, algumas perguntas que nós fazemos constantemente, nós temos que deixar de fazer. O que eu estou fazendo
para Deus não me ajudar. É algo que tem que ser extinto do nosso vocabulário. Né? Nós não podemos fazer esse tipo de pergunta. Outra coisa. Senhor, por que eu? Senhor, por que de novo eu? Senhor, por que só eu? E nós sempre fazemos essas perguntas, né, para Deus, às vezes, quando estamos em momentos de muita dificuldade, quando estamos passando por momentos de muitas dores, enfim. Então, vamos pensar uma coisa. Quando nós assistimos a TV e nós vemos as enchentes que destroem casas, que destroem vidas, e aí nós olhamos para nossa casa, nós estamos ali no abrigo seguro, nós perguntamos para Deus, Deus, por que eu? Quando nós, andando pelas ruas, nos deparamos com pessoas deficientes físicas, com dificuldade de locomoção, com tantas dificuldades, aí nós olhamos para o nosso corpo perfeito e falamos assim, Deus, por que eu? Quando nós, mulheres, nós temos aí notícias de feminicídios, nós paramos e refletimos, nossa, eu tenho um marido bom, um marido amável, um companheiro amoroso. Isso nunca vai acontecer comigo. Porque eu, Senhor, quando nós vemos aí as misérias, quantas pessoas estão vivendo na miséria? Quantas mães que choram porque seus filhos lhe pedem comida e elas não têm? Né? E padece aquela dor de ver seus filhos ali passando necessidades de comida, do básico. E aí nós paramos, refletimos, abrimos a nossa geladeira, o nosso armário, tá tudo cheio, né? Nós temos comida para dar para os nossos filhos. E aí nós falamos assim, Deus, por que eu? Quando nós vemos pessoas morrendo em guerras, né, travadas pelo egoísmo humano, e nós estamos aqui protegidos das guerras, nós estamos aqui protegidos, né, das bombas, das balas. Nós perguntamos, Deus, por que eu? Quando nós vemos a ignorância de tantas pessoas acerca das verdades espirituais, né, o que é algo que é decisivo no nosso caminhar sereno aqui na Terra. E aí nós temos a doutrina espírita, essa doutrina que nos ensina tanto, essa doutrina que nos traça o roteiro que Jesus traçou há 2000 anos, né, que ela veio relembrar.